Será que o caso Luva de Pedreiro poderia se encaixar num quadro de síndrome de burnout? Será que você que está vendo esse vídeo passa pela síndrome de burnout ou já passou por isso? E como que a gente pode lidar com essa situação? Vamos ver sobre isso e muito mais até o final desse vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre o caso Luva de Pedreiro, usando a situação suposta dele do fim de carreira, onde ele supostamente teria um estado de humor e um estado de pressão psicológica, como um possível exemplo para explicar e falar da síndrome de burnout. Mas antes de tudo isso, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Nos últimos dias, muito tem se falado sobre o caso Luva de Pedreiro, onde ele teria dado um fim na sua carreira, aparentemente de maneira impulsiva, justo quando ele está no ápice da carreira, e a motivação seria, aparentemente, porque ele não teria ali um estado saudável, psicologicamente dizendo, nesses últimos dias, vivendo a correria da fama e do fato de ter se tornado uma celebridade. Alguns especialistas da área da saúde mental apontaram na internet que Luva de Pedreiro poderia estar passando por algo chamado síndrome de burnout. E o objetivo desse vídeo é falar então sobre a síndrome de burnout, listando alguns sinais que você pode identificar no seu dia a dia e até mesmo tentar entender como lidar com essa síndrome e como que ela funciona. Para me ajudar nesse vídeo, eu conversei com o Alberto De Lisola, que além de ser uma grande referência latino-americana na hipnose, é também graduado em psicologia e professor universitário de psicologia. Vale lembrar que o conteúdo desse vídeo é para alertar e falar sobre a síndrome de burnout, mas ele não serve de maneira alguma como diagnóstico psicológico. Para começar, vamos entender então o que é a chamada síndrome de burnout. Essa síndrome é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado geralmente por condições de trabalho muito desgastantes. Na maioria dos casos, pessoas que sofrem da síndrome de burnout têm uma carreira profissional muito associada ao atendimento ao público. São pessoas que têm ali um envolvimento interpessoal muito frequente e por conta da pressão do público, das demandas de lidar com o público, é como se fossem sugadas psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, ficando num estado de humor realmente de desânimo generalizado. E será que o caso do Luva de Pedreiro poderia se enquadrar na síndrome de burnout? Olha, é complicado a gente fazer um psicodiagnóstico à distância, já que o burnout não é realmente caracterizado apenas por um caso isolado de estresse, um caso isolado de esgotamento. É algo reiterado, contínuo. Eu não tenho dúvidas de que o burnout tem atingido vários e vários criadores de conteúdo. Porque essa necessidade da gente sempre estar criando conteúdo, de sempre estar gravando, certamente pode levar a um esgotamento mental, um esgotamento físico. E a gente vai ter três componentes que a gente pode destacar no burnout. O primeiro que eu já falei, que é esse esgotamento mental, emocional, físico, que gera constante sensação de cansaço e indisposição. E em segundo, que é menos falado, que é o distanciamento, que seria um distanciamento de colegas de trabalho, distanciamento dos seus afazeres. É não querer mais criar o conteúdo. E o último componente seria a falta de satisfação com o trabalho. O primeiro sinal que a gente pode falar aqui então sobre a síndrome de burnout é o esgotamento físico e emocional. Como a pessoa fica desgastada emocionalmente, fisicamente, é quase como se ela estivesse num desânimo generalizado e crônico. Então, por exemplo, tarefas que essa pessoa gostava de fazer para se divertir, de repente jogar um jogo, ler um livro, ver um filme, ela já não tem nem mais ânimo para isso. Quando ela pensa nessas tarefas, geralmente a primeira ideia que vem na cabeça dela é um desânimo ou os pensamentos negativos do que pode dar errado fazendo aquela tarefa. Sem falar que é muito comum também, por conta desse esgotamento físico e emocional, a pessoa não ter ânimo para praticamente nenhuma tarefa nova. Seja um passeio para um lugar diferente, seja uma tarefa diferente, algo novo, a pessoa simplesmente não tem vontade e muito menos ânimo ou curiosidade para fazer isso. Segundo sinal, mudanças bruscas de humor. É muito comum que pessoas da síndrome de burnout tenham ali uma explosão emocional de 0 a 100 em fração de segundos. Essas pessoas inclusive experienciam períodos de uma
falta de controle emocional muito grande. É como se elas não conseguissem mais controlar as próprias emoções ou tivessem reações muito exageradas, emocionalmente dizendo, em relação ao estímulo. Por exemplo, uma pessoa que no dia a dia lida com o estímulo X e está acostumado com o estresse daquele estímulo, por exemplo, sei lá, ser cortado no trânsito. A pessoa está acostumada no dia a dia, aquilo não irrita muito ela. Quando essa pessoa se encontra no estado de síndrome de burnout, aquele simples corte no trânsito, aquele estímulo que ela já estava acostumada, se transforma num pesadelo. A pessoa começa a ter uma reação, gritar, berrar, o coração acelera, ela vai pro trabalho pensando naquela cortada que recebeu no trânsito, fica praguejando, falando palavrão o dia inteiro pensando naquilo. Tudo isso é mais um grande indicador da síndrome de burnout fazendo efeito. Terceiro sinal característico: dificuldade de concentração e dificuldade de sustentar a atenção por muito tempo. Basicamente, quando a gente não tem motivação, conforme é comentado no livro de Jon Acuff, Finish, nós não conseguimos terminar ou continuar as nossas tarefas. Um dos critérios básicos é sim ter engajamento pelo menos mínimo. Você tem que gostar o mínimo daquela tarefa para de fato se preocupar em terminar ela ou até mesmo executá-la com atenção. Uma pessoa que encontra-se na síndrome de burnout, a motivação já desapareceu. Então, basicamente, ela não consegue se concentrar, perdendo o foco várias vezes, abrindo redes sociais, mudando a tela, vendo várias outras coisas. Aquela tarefa que poderia ser concluída em meia hora acaba levando 1 hora ou até mesmo o dia inteiro para ser concluída. E além disso, também dessa divagação, é muito comum que a pessoa não consiga manter a atenção por muito tempo num estímulo só. Porque como ela não tem mais interesse, aquele estímulo perde o interesse muito rápido e a pessoa já se volta para algum outro pensamento ou para algum outro estímulo. Vendo esses 3 primeiros sinais, dá para entender o quão prejudicial pode ser a síndrome de burnout para a carreira profissional de uma pessoa. Mas será que alguém que já tem a vida ganha, vamos dizer assim, alguém que não precisa se matar de trabalhar, alguém como luva de pedreiro, será que essa pessoa não tem menos chances de desenvolver uma síndrome de burnout? Será que nem todo o dinheiro e a fama que o luva está tendo poderiam ser critérios motivadores para evitar ou diminuir as sensações da síndrome de burnout, no caso dele? E muita gente pode se perguntar, né? Mas e o dinheiro? Será que não poderiam ser motivadores para evitar o surgimento de burnout? Burnout é um pedido de socorro da mente, é um pedido de socorro do corpo. Ou seja, não é simplesmente o querer produzir mais. Chega uma hora que o corpo não aguenta mesmo. Inclusive, a melhor forma de evitar o burnout é justamente evitar o esgotamento. É não deixar acontecer o burnout. Porque depois que já está com o burnout, aí muitas vezes vai ter que ter a ajuda do psiquiatra, a ajuda de psicólogo. Sinal 4, irritabilidade frequente, sensibilidade emocional. Uma pessoa que está sofrendo da síndrome de burnout é como se fosse uma bomba relógio. Quem está do lado dela geralmente fica tenso, achando que ela pode explodir a qualquer momento. E de fato, muitas vezes essa pessoa explode, porque a sensibilidade dela está muito aflorada para estímulos de raiva. Por fim, o último sinal, baixa autoestima e insegurança. É muito comum que na síndrome de burnout a gente perca noções do nosso próprio valor e comece a enxergar apenas defeitos ou coisas que podem ser melhoradas na gente, muitas vezes sendo o nosso pior carrasco. Então é muito comum a presença da baixa autoestima, de pensamentos negativos direcionados para si e de uma grande sensação de insegurança na síndrome de burnout. Essa síndrome parece um pesadelo, principalmente para quem está ali no começo de uma carreira profissional. Quais seriam as melhores formas de evitar chegar nesse ápice de esgotamento mental e físico e cair na síndrome de burnout? E uma vez dentro desse estado, como se recuperar da síndrome de burnout? A ideia é evitar o burnout. A ideia é, antes disso, melhorar a condição de trabalho. Evitar ficar avaliando métrica da criação de conteúdo o tempo todo. Antes disso, colocar lazer, colocar atividade física, colocar pausas. Resumindo, para evitar o burnout, é evitar o esgotamento do corpo, seja com atividade física, seja melhorando, inclusive as atividades que a pessoa faz no seu lazer, conectando-se mais com as pessoas que ela gosta. Agora, depois que já aconteceu o burnout, aí o ideal é buscar ajuda de profissional. Valeu demais pelo convite, Vitor. Valeu, pessoal, e até a próxima. Feitos esses comentários, eu agradeço então a presença do Alberto Delísola. Se você não conhece ainda o projeto dele no canal Como a Mente Funciona, basta clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e seguir o trabalho dele por lá. E finalizamos então nossos comentários sobre a síndrome de burnout. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!